Bem-vindo ao módulo 1. Princípios da educação de adultos. A aprendizagem é um processo contínuo que começa antes do nascimento e continua ao longo da vida. É um caminho ativo e interminável que inclui a aquisição de conhecimentos, capacidades e experiências. O método enfatiza o valor da aprendizagem em todas as fases da vida e vai muito além dos ambientes típicos da sala de aula e da aprendizagem formal. No passado, as instituições de ensino centraram-se principalmente na satisfação das necessidades das crianças e dos adolescentes, dando ao seu desenvolvimento muitos recursos e consideração. As necessidades educativas dos adultos, especialmente as dos adultos mais velhos, foram em parte ofuscadas por este facto. Mas, à medida que a nossa compreensão da educação avança, torna-se cada vez mais claro que a aprendizagem não se limita a uma determinada faixa etária. Para crescer pessoalmente, progredir profissionalmente e permanecer adaptável num mundo em constante mudança, a aprendizagem ao longo da vida é crucial. Permite que as pessoas aprendam novas competências, se mantenham atualizadas sobre os avanços da indústria e mantenham a sua vantagem competitiva nas áreas escolhidas. Essencialmente, é uma admissão de que a aprendizagem é um esforço para toda a vida e um compromisso de autoaperfeiçoamento. Num mundo atual, em constante mutação, os adultos procuram obter formação para satisfazer as suas necessidades. Os adultos compreendem a importância da aprendizagem ao longo da vida, mesmo depois de terem terminado o seu percurso académico oficial. É crucial compreender os diferentes estilos de aprendizagem dos diferentes grupos etários. As mudanças na sociedade levaram os indivíduos a procurar ativamente a formação contínua. A dinâmica do nosso mundo está em constante mudança, tornando necessário melhorar os nossos conhecimentos e competências. Isto aplica-se a adultos de todas as idades e não se restringe a nenhuma faixa etária. O caminho não termina para os indivíduos que já terminaram a sua escolaridade oficial. Incentivar a aprendizagem ao longo da vida é essencial. É aprender novas capacidades, atualizar conhecimentos anteriores e acompanhar os desenvolvimentos em vários setores. Os adultos que assumem este compromisso com a educação têm a garantia de serem competitivos e relevantes num mercado de trabalho em constante evolução. Compreender como é que os diferentes grupos etários, especialmente os mais velhos, abordam a aprendizagem é uma das principais questões. As diferenças individuais nas experiências de vida e as influências geracionais resultam em diferenças consideráveis nos estilos, preferências e exigências de aprendizagem. Uma educação eficaz e inclusiva exige que as abordagens pedagógicas sejam adaptadas para satisfazer as necessidades destas populações variadas. As necessidades e características especiais dos alunos adultos, especialmente dos adultos mais velhos que trazem os seus pontos de vista, responsabilidades e processos de aprendizagem distintos para o processo educativo, devem ser reconhecidas na educação e aprendizagem de adultos. Os alunos adultos diferem dos alunos típicos porque têm exigências diferentes motivadas por objetivos do mundo real, como o crescimento pessoal ou o progresso profissional. O percurso educativo dos adultos mais velhos é tipicamente moldado pelas suas diferentes experiências de vida, compromissos profissionais e deveres familiares. Por conseguinte, é por vezes necessário adotar uma abordagem flexível e personalizada para satisfazer as suas necessidades. Além disso, a constituição psicológica dos alunos adultos varia da dos mais jovens. Assim, é essencial reconhecer os seus estilos de aprendizagem distintos e modificar os métodos de ensino em conformidade para garantir um ambiente de aprendizagem produtivo. Reconhecer e resolver estes elementos únicos é fundamental para promover uma educação de adultos inclusiva e próspera, particularmente para os indivíduos mais velhos. Com um enfoque na esfera profissional, os princípios da educação de adultos são guias para o sucesso em vários domínios da vida. Estas diretrizes oferecem um quadro para o desenvolvimento eficaz de competências, reconhecendo simultaneamente as características distintas e os objetivos de aprendizagem dos alunos adultos.
são essenciais para ajudar as pessoas a desenvolver os seus talentos e alcançar o sucesso profissional num mercado de trabalho em constante mudança. Estas ideias são também muito úteis para se adaptarem às muitas fases e mudanças da vida, como mudar de carreira, assumir novas funções ou definir objetivos de desenvolvimento pessoal. Estas ideias dão às pessoas as competências e os conhecimentos de que necessitam para prosperar num ambiente dinâmico e em constante mudança. Os princípios fundamentais da educação de adultos proporcionam um caminho para o sucesso e a flexibilidade numa vida em constante evolução, tornando-os indispensáveis para o desenvolvimento profissional e pessoal. As atividades educativas são essenciais para manter a eficácia e o significado do processo de envelhecimento. A educação contínua é benéfica para as pessoas porque as mantém mentalmente ativas, ajuda-as a crescer pessoalmente e dá-lhes um sentido de realização. Para além dos benefícios pessoais, as pessoas mais velhas que participam na educação beneficiam a sociedade. Contribuem para a transmissão de conhecimentos entre gerações e para a preservação da cultura, partilhando com a comunidade os seus conhecimentos e experiência. Além disso, uma população mais velha informada e ativa pode dar contributos significativos para uma série de iniciativas sociais e comerciais, melhorando o bem-estar geral da sociedade. Essencialmente, a interação entre o crescimento individual e o progresso social realça a importância contínua da educação em todas as fases da vida, destacando as suas vantagens recíprocas tanto para as pessoas como para a comunidade em geral. O grupo-alvo da iniciativa educativa é constituído por pessoas cujo acesso às oportunidades de aprendizagem foi dificultado por diversos obstáculos. Trata-se de pessoas sem instrução devido a circunstâncias sociais, económicas ou geográficas desfavoráveis. Estas pessoas residem frequentemente em bairros desfavorecidos ou em locais isolados com poucos recursos educativos ou inacessíveis. A educação deve ajudar as pessoas com deficiências, tanto mentais como físicas, que possam enfrentar obstáculos na procura de educação. Estes estudantes devem ter um acesso equitativo a um ensino adaptado às suas necessidades e que lhes permita prosseguir plenamente o seu desenvolvimento académico e pessoal. Além disso, uma parte significativa do público-alvo é constituída por pessoas analfabetas. A iliteracia pode ser uma das barreiras mais significativas à inclusão social e ao crescimento pessoal. É fundamental oferecer a estas pessoas a assistência especializada e os materiais necessários para as dotar dos conhecimentos e capacidades fundamentais para ler, escrever e participar em atividades educativas. O grupo-alvo inclui uma grande variedade de pessoas que lidam com diferentes problemas em ambientes urbanos e rurais. Inclui pessoas desfavorecidas que vivem em regiões rurais e urbanas e que, frequentemente, têm um acesso restrito às oportunidades de educação devido a limitações de recursos e à desigualdade económica. Os trabalhadores não qualificados e semi-qualificados que pretendem melhorar as suas competências e a sua empregabilidade constituem outro segmento. Estas pessoas são uma componente essencial do grupo-alvo, uma vez que necessitam de assistência educativa para colmatar as lacunas em termos de resultados e ter acesso a oportunidades de crescimento profissional e pessoal. Aprendizagem ao longo da vida é essencial para as pessoas mais velhas que procuram ativamente oportunidades educativas para melhorar os seus conhecimentos e capacidades. Não só incentiva o desenvolvimento pessoal constante, como também proporciona a adaptabilidade necessária num mundo em constante mudança. Os adultos mais velhos têm um forte desejo de se aperfeiçoarem e progredirem pessoalmente. Para além da mera aquisição de novas informações, a educação ao longo da vida incentiva o envelhecimento ativo, dando às pessoas mais velhas uma visão proativa da vida e motivando-as a serem dinâmicas à medida que envelhecem. Além disso, a aprendizagem ao longo da vida incentiva o envolvimento social, permitindo às pessoas mais velhas conhecer outras pessoas que partilham os seus interesses, estabelecer novas ligações e combater o isolamento social, o que conduz a uma vida mais longa e mais satisfatória. Essencialmente, a aprendizagem ao longo da vida é uma estratégia abrangente para o envelhecimento, promovendo a sua interação social,
flexibilidade mental e envolvimento ativo. O conjunto de princípios que facilitam a aprendizagem dos adultos é constituído por 6 componentes essenciais. Estes podem ser enumerados da seguinte forma: necessidade de saber, experiências, autoconceito, prontidão para aprender, orientação, motivação. Cada um destes princípios inclui estratégias específicas que facilitam a aprendizagem dos adultos. O princípio da necessidade de saber refere-se ao desejo dos adultos de saberem por que devem participar numa atividade de aprendizagem. No ciclo de vida dos adultos, estes assumem papéis específicos com o avançar da idade, sendo que algumas responsabilidades, práticas e tarefas precisam de ser realizadas. Estas tarefas são efetuadas em períodos específicos, para além do tempo afetado ao trabalho. Os adultos podem não ter tempo suficiente. Neste sentido, a participação na formação implica um esforço e um tempo distintos. Se o adulto vai dedicar o seu tempo a uma atividade de aprendizagem, pode por vezes precisar de ser convencido antes de participar. Os adultos precisam de saber por que é que devem aprender antes de começarem a aprender algo. Os adultos fazem um esforço significativo para pesquisar os benefícios da aprendizagem e as consequências negativas de não aprender antes de iniciarem a aprendizagem por si próprios. A isto chama-se a necessidade de saber em andragogia. As experiências em ambientes de aprendizagem têm significados muito diferentes para os adultos. Os adultos têm experiências diferentes e numerosas ao longo do tempo, e essas experiências aumentam as suas diferenças. Ao mesmo tempo, os adultos que acumularam experiências referem-se às suas próprias experiências para tornar a sua nova aprendizagem permanente ou significativa. Trata-se de um processo em cadeia. Em particular, as experiências relacionadas com a aprendizagem e as experiências relacionadas com a matéria aprendida são essenciais para facilitar a aprendizagem subsequente ou criar barreiras à aprendizagem. A quantidade de experiência e o seu valor são ainda mais significativos nos adultos mais velhos, que querem partilhar as suas experiências. Se essas experiências não forem valorizadas, sentem-se ignorados e tornam-se passivos no ambiente, afastando-se dele. No entanto, não se deve esquecer que os adultos adquirem certos hábitos mentais através da experiência. Se esses hábitos nos permitem continuar a nossa vida de alguma forma, podemos ter tendência para continuar a nossa vida sem necessidade de adquirir novos hábitos. Isto tende a fechar a nossa mente a novas ideias, percepções e formas diferentes de pensar. Os adultos mais velhos tendem a viver da mesma forma durante muito tempo, pelo que podem estar mais fechados a algumas novas ideias. Isto pode dificultar a comunicação com diferentes gerações. Um dos componentes essenciais da educação de adultos é o princípio do autoconceito. De acordo com este princípio, os pensamentos dos adultos sobre si próprios são autoconceitos. Os adultos assumem a responsabilidade pelas suas próprias decisões e vidas de acordo com esses autoconceitos. Os adultos mais velhos têm uma profunda necessidade psicológica de serem vistos e tratados pelos outros como alguém capaz de os orientar, podendo ficar zangados quando sentem que os outros lhes estão a impor os seus desejos, podendo abandonar o seu ambiente de aprendizagem quando participam numa atividade que lhes recorda o período em que dependiam de um professor. A prontidão para aprender é uma tarefa de desenvolvimento que surge com a transição de um período de desenvolvimento para o seguinte, e a prontidão para aprender e a decisão de participar em atividades são processos sucessivos. Por um lado, significa que a pessoa que se sente pronta para aprender pesquisa e tenta encontrar a atividade adequada para si. A prontidão para aprender é também um indicador de ser um adulto completo. Enquanto pessoa adulta, autogerida, autocontrolada, que sabe de acordo com as suas próprias necessidades, a disponibilidade para aprender é uma situação que emerge inteiramente no contexto da sua dinâmica. Os adultos estão prontos para aprender o que precisam de saber e o que acreditam que irá resolver os seus problemas da vida real.
Os adultos mais velhos estão preparados para aprender quando o conteúdo está de acordo com as suas necessidades e aborda os desafios da vida real. A sua motivação para a aprendizagem é impulsionada por uma abordagem prática e de resolução de problemas, procurando conhecimentos que se apliquem diretamente às suas circunstâncias imediatas. Na prontidão para aprender, as situações que as pessoas veem como problemas são uma força motriz essencial. Com base nesta informação, a investigação sobre o que os adultos mais velhos veem como um problema a este respeito pode ser um bom ponto de partida para uma atividade centrada na luta contra o envelhecimento. As atividades que enfatizam a discriminação dos idosos e incluem soluções para situações vistas como problemas pelos adultos mais velhos estarão entre as atividades em que os adultos mais velhos estarão dispostos a participar. O princípio, denominado orientação para a aprendizagem, exprime as atividades dos adultos. Neste sentido, as questões sobre as quais os adultos mais velhos tendem a aprender envolvem situações das suas vidas. Quando os adultos tentam aprender alguma coisa, trata-se de uma orientação para o problema, para a vida ou para a tarefa. Eles tendem a saber quando prevêem que vão ajudar alguém nessas situações. Realizam uma aprendizagem permanente na medida em que podem aplicar o que aprenderam à sua vida real. O que distingue este princípio é o facto de os adultos quererem utilizar imediatamente na sua vida os conhecimentos ou as competências que vão adquirir com a sua aprendizagem. A motivação para aprender pode ser encontrada naturalmente em qualquer pessoa. Toda a gente gostaria de aprender, mas saber o quê, quando e onde aprender é difícil. No entanto, na educação de adultos, os educadores precisam de conhecer estes elementos. Estudos sobre a motivação para aprender mostram que dois tipos de motivação são a fonte da aprendizagem. Há a motivação intrínseca e extrínseca. As motivações extrínsecas são algumas recompensas que a instituição, a organização, o empregador ou outras pessoas declaram que as pessoas ganharão se os objetivos forem alcançados, para levar a pessoa a aprender. As pessoas aprendem para ganhar estas recompensas, tais como salários mais altos ou promoções. No entanto, uma vez que os adultos mais velhos se encontram normalmente num período em que estão fora destas situações, as ferramentas motivacionais acima mencionadas não afetam muito a sua aprendizagem. Os adultos mais velhos participam em atividades de aprendizagem com base em situações como estar satisfeito, ser respeitado, divertir-se e sentir que fazem bom uso do seu tempo, que são vistos como motivadores intrínsecos. Neste contexto, é essencial dar ênfase aos motivadores intrínsecos nas atividades de aprendizagem com adultos mais velhos. As pessoas mais velhas têm uma grande diversidade de experiências de vida. Estas têm o potencial de ser um trunfo para a sua formação contínua. Uma vez que as pessoas podem refletir e utilizar as suas experiências de vida em situações de aprendizagem novas e diferentes, utilizando a aprendizagem experimental. Esta abordagem melhora a aprendizagem dos estudantes, tornando a experiência educativa mais significativa e aplicável ao mundo real. É crucial conceber ambientes de aprendizagem que valorizem genuinamente as experiências das pessoas mais velhas, pois estes possuem uma grande variedade de experiências de vida que são imensamente valiosas. Podem efetivamente refletir e adaptar as suas experiências a novos ambientes educativos através da aprendizagem experimental. A aprendizagem experimental parece motivar os estudantes mais velhos a utilizar as suas experiências de vida, permitindo-lhe integrar aprendizagens anteriores. O desfazamento entre a teoria e prática pode ser colmatado com a aplicação dos conhecimentos práticos em diferentes contextos de aprendizagem. Este método tende a melhorar a experiência educativa e torna clara a aplicabilidade dos conhecimentos nas salas de aula. Deste modo, capitalizar os conhecimentos das pessoas mais velhas para criar ambientes de aprendizagem inclusivos e que valorizem a experiência é uma estratégia para tornar a aprendizagem ao longo da vida um processo significativo e transformador. Os talentos e os esforços dos adultos mais velhos devem ser reconhecidos, especialmente no domínio da educação e da aprendizagem. Ao fazê-lo, deve ser criado um ambiente de aprendizagem caloroso e acolhedor,
contribuindo significativamente para promover um forte sentido de autoestima e confiança nos estudantes. Reconhecer as capacidades, aptidões e perspectivas distintas com que cada pessoa contribui para o ambiente de aprendizagem afirma o seu valor e promove um sentimento mais forte de direção e inclusão. O reconhecimento cultiva uma atmosfera de deferência e gratidão, permitindo que os alunos participem mais plena e ativamente no seu processo de aprendizagem. A criação de um ambiente de aprendizagem caloroso e acolhedor garante que todos se sintam apreciados e aceites. Este sentimento de aceitação aumenta a confiança e a autoestima de cada um. Os adultos mais velhos num ambiente que valoriza e celebra os seus contributos e capacidades têm mais probabilidades de prosperar e realizar todo o seu potencial. Compreender as necessidades e preocupações das pessoas mais velhas é crucial para a educação de adultos. Isto exige uma análise das dificuldades e dos objetivos específicos desta faixa etária. Além disso, a oferta de atividades de aprendizagem que sejam relevantes e úteis é a chave para a educação prática das pessoas mais velhas. Os desafios diários que este grupo etário enfrenta devem ser abordados por estas atividades, de forma a proporcionar uma experiência de aprendizagem relevante e aplicável à vida cotidiana das pessoas, assegurando o seu crescimento e bem-estar contínuos. Existem 3 áreas vitais da educação de adultos que requerem atenção: o envolvimento na comunidade e ligações sociais, a estimulação mental e cognitiva, e o desenvolvimento pessoal, da autoestima e confiança. Primeiramente, a saúde mental e a estimulação cognitiva são elementos essenciais da aprendizagem ao longo da vida. A participação em atividades educativas pode preservar a acuidade mental e o bem-estar cognitivo geral. Em segundo lugar, as relações intergeracionais. O envolvimento na comunidade e os laços sociais são extremamente importantes, sendo que a construção e o fomento destes laços são frequentemente facilitados pela educação. Estas relações contribuem para a saúde mental e emocional e um sentimento de pertença. Para além disto, a educação de adultos beneficia ainda o desenvolvimento pessoal, a autoestima e a autoconfiança, que influenciam significativamente o bem-estar geral de uma pessoa. As pessoas crescem pessoalmente quando aprendem coisas novas, aumentando a sua confiança e autoestima. O desenvolvimento de materiais didáticos e estratégias de ensino adequados à idade é crucial na educação de adultos. Trata-se de adaptar os métodos e materiais didáticos às necessidades cognitivas e emocionais específicas deste grupo etário. Estes recursos e estratégias pedagógicas adaptados à idade garantem que a aprendizagem seja estimulante para as pessoas mais velhas, sendo também fundamental proporcionar espaços e recursos de aprendizagem que sejam acessíveis. O acesso aos recursos e ambientes educativos deve ser simples e cômodo para os adultos mais velhos. Isto implica a criação de ambientes físicos confortáveis e adaptados à mobilidade e a garantia de que os recursos digitais são fáceis de utilizar. O domínio dos princípios da educação de adultos é crucial para a concepção de experiências de aprendizagem inclusivas que promovem a capacitação dos adultos mais velhos. Estas diretrizes têm em conta o facto de os estudantes mais velhos terem exigências e preferências diferentes das dos mais novos, tornando-se pertinente garantir que os cidadãos mais velhos têm acesso a oportunidades de aprendizagem interessantes e estimulantes. Compreendendo estas ideias e modificando as estratégias de ensino para se adaptarem às suas necessidades específicas. Isto permite promover a aprendizagem ao longo da vida. As pessoas mais velhas devem procurar ativamente a aprendizagem ao longo da vida para terem uma vida mais preenchida. As pessoas mais velhas podem manter a curiosidade intelectual, adaptar-se a situações novas e retirar significado das suas experiências cotidianas. Chegou ao fim do módulo 1. Obrigada.